E aí, pessoal, como que está o andamento dos trabalhos de vocês? Quem que está no 10º aí que entregou a TFG? Conseguiu entregar? Deu tudo certo? Graças a Deus. Fernando? É, Qual que é o teu tema, Fernando? meu tema Uhum. é Escola Infantil Montessori. Aonde que você está fazendo ele? Ela? Pessoal? É, na frente do Mercadão do Porto, ele tem aquela ponte, sabe? Aquela. Acho que fala Uhum. ponte, né? Aí tem Eu um te- terreno bem na frente. Ah, sei onde que é. Muitos passam por ali. Acho que tem bastante gente que conhece. É que o terreno é bem utilizado. Tem uns É, o terrenos ali. bom. É, lá tem alguns terrenos bons lá. É para você ver, né? Como que nós temos vazios urbanos ainda dentro da cidade, né? Não é pouco, não. Tipo, pior que a gente às vezes passa e nem lembra, né, quando a gente vai procurar. Porque quando eu fui escolher o meu terreno do TFG, eu tava escolhendo lá na Caixa do Prego. Aí a professora, a minha orientadora que falou: "Olha, mas tem um terreno mais no centro da cidade, se você quiser". Aí ela me mostrou, e pior que meu pai, o serviço dele é do lado desse terreno. Só pra você ter ideia. Que eu nem percebi o terreno. Pô, de sacanagem, né, cara? Tudo ficava Então, mais fácil. Precisava tirar uma foto, pai, tira uma foto aí já manda pra mim. é tipo isso. Aí eu nem caía minha ficha e eu procurando terreno lá longe. Pô, só pra ter. É coisa de aluno, né? Gosta de ter trabalho, né? Então, vamos fazer bem longe mesmo. Que não tem nem infraestrutura. Então, Então, tipo isso. beleza. Aí eu Mas, acho que. por exemplo, quando a gente entrega agora, a gente vai ter alguma. A gente vai ter o feedback até uma semana, não sei quanto tempo que leva. Quanto que leva, tempo que leva, assim, para ter o feedback do trabalho? Ó, funciona da seguinte forma. Essas bancas, elas são, né? Então, assim, o que, que eu geralmente faço com as bancas dos meus alunos? Eu gravo ela e já disponibilizo no YouTube. Aí eu mando o link para Paula. Qual que é a vantagem? Porque assim, você sente se você vai para a segunda fase ou não, né? Pelo feedback dos professores, né? Você acaba tendo um bom senso e eu acho que eu fui, né? Mas aí, dependendo se a crítica for muito pesada, aí você fica esperto. Porque qual que é a situação? Essa primeira banca, a gente tem que ver o andamento do trabalho do aluno para saber se ele consegue, assim, tudo que ele tem que refazer ou tem que melhorar, ele consegue terminar para a banca final. Né? Então, por exemplo, eu acho que a banca final, você vai ter um prazo para alteração, é pouca coisa, eu acho que é umas 3 semanas ou 2 semanas, não sei. Assim, sei que a banca final está logo em seguida, né? Está muito curto esse bimestre, esse semestre. Né? Então, assim, a gente faz a banca. Quando a gente, vamos supor, se a banca tem uma semana, no final da semana você já marca a orientação para o seu orientador e ele te dá o feedback da, do que vai ter que ser alterado. Mas aí, por exemplo, caiu eu, a Paula e a Dani na sua banca. Aí, quando eu sou membro externo, então eu que vou falar primeiro. Aí eu vou e falo assim, ó, você tem que arrumar isso. Aí você anota aí, né? Essas situações. Aí você vai conversar com o seu orientador. Fala, olha, o Rodrigo falou sobre isso. O que você acha? Procede? Não, olha, o que ele falou procede. Não, o que ele falou não procede. Né? Aí você conversa com o teu orientador, né, e vai adequando as alterações, né? Mas aí é correr contra o tempo.
Né? Se eu puder dar um conselho, seria o seguinte, né? O que a banca externa falar, faz. Né? Eles gostam quando você faz isso. Né? Entendi. Ou É você, você, né, se você, agora? se você não fizer, você tem um bom argumento. Por que não fez? Uma boa justificativa, né? Sim. Tem, porque é uma questão de pensamento. Porque projeto tem muita coisa que é muito subjetivo. Né? Uma coisa que eu, por exemplo, é difícil eu falar para um aluno, eu falar assim, eu não gostei. Porque o meu gosto é diferente do teu, né? Eu acho que a gente tem formas de pensar, né? Eu acho que forma de conduzir o projeto e tal, né? Se tá certo ou tá errado. Agora, não gostei é foda, cara. Eu falo, não gostei do seu projeto. Eu falo, o que você tem que gostar? Eu tenho que analisar projeto, não é? Tem que analisar se tá certo, tá? Foi feito de forma correta. Agora, se eu não gostei, isso aí não tem como, não. Mas aí você já monta a apresentação, né, pra já fazer a defesa certinho. Aí você, se for dar um conselho, faz a sua apresentação você vai fazer no PowerPoint, né? A apresentação do seu TFG agora, né? Você usa a mesma Hum. sequência do seu caderno. Tipo, Aí, explicando é história, tudo, até chegar no trabalho. isso. Porque aí, por exemplo, na hora que você for apresentar as peças gráficas, tem algumas coisas assim, isso aqui é um corte. Cara, você está apresentando para 3 arquitetos, né? Então, assim, todo mundo sabe o que é um corte. Então, às vezes, tenta pegar mais imagens, né? Que seja mais autoexplicativo. Você fala, isso aqui é a planta de implantação. Você pega a planta de implantação, já coloca uma perspectiva da planta de implantação. Porque aí a pessoa já tem uma noção de um todo, né? Isso fica legal para você. Porque eu fui em algumas bancas, dificilmente, se eu não me engano, eles apresentavam alguma coisa relacionada ao conceito, né? Uhum. Ou a história. Eles meio que já iam direto pro projeto explicando o porquê que ele fez aquilo e tal, desde o começo. Dificilmente eu via sobre o conceito. Pelo menos o conceito vai assim, se dar uma pincelada, né? Vamos dizer assim. Né? Porque você tem, se não me engano, acho que é 15 minutos para fazer a explanação do seu projeto. 10 ou 15 Ah, minutos. É, acho que eu sempre me confundo se é 10 ou é 15, mas. tomara que seja 15, pelo amor de Deus. Não, é 15, é 15. Eu tive um aluno uma vez que na defesa, na, na banca de qualificação dele, ele falou bom dia, eu comecei a marcar o tempo. Ele falou muito obrigado, deu 14 minutos e 59 segundos. Nossa Senhora. Sério, cara, foi assim. Bom dia. Obrigado. Eu falei, cara, se fosse 15 minutos cravado, eu falei, tá certo então. Será que cronometrou? Porque geralmente a gente sempre Mas sei pensa no lá, é porque tempo. Não, assim, eu por mim, eu sempre fazia com tempo menor. como Marquei para como 20 minutos. Em 10 minutos já tinha terminado. Tem mais alguma coisa, não, cara? Não tem mais nada, não. Já era. entendi. E aí, pessoal, como está o trabalho de vocês aí? Quem já tem alguma coisa para apresentar para mim? Como que tá? O pessoal do 10º semestre deve estar respirando agora, né? Mas aí eu acho que tem o pessoal do 6º, do 8º aí. Como que vocês estão com o projeto de urbanismo de vocês? Bom dia, Surgiu. professor. Bom dia. É o Giovanni aqui. Oi, Giovanni. A gente pode apresentar? Pode sim, Giovanni. Tá ok. Verifique, se, quem que é seu grupo. É eu, Gabriele Ferreira e o Joanisson, só que o Joanisson não tá aqui. Tá, vou só anotar aqui. É Giovanni Santiago, é isso? Isso. Hoje é que dia 4, né? É Giovanni, quem mais? E a Gabriele Ferreira. Gabriele. Ah, são da mesma turma.
E quem que não está? O Lucas? Joanson. Não entendi, desculpa, gente. Quem que não tá? Quem que é do grupo que mais não está? O Joanson. Jones. Joia. Vê se você consegue compartilhar a tela de vocês aí. Tá bom. Fez a introdução, né, professor, falando sobre o local de intervenção, que era ali na Avenida Parque do Barbado. E só um pouquinho. E que é um bairro de classe média alta, né? E que a obra foi, a intervenção era para ter sido entregue em 2013, mas por conta das obras do governo, né? Tipo, antes da Copa lá, era um pacote de obras do governo. Não deu certo e não foi entregue. Aí somente após 5 anos que a obra foi concluída. Uhum. Aí a gente pegou 2 projetos de referência. O primeiro é o Cidade Jardim. Ele fica localizado no Rio de Janeiro. Ele teve um início no ano de 2000 e só foi concluído. Nossa, 20 anos para conclusão. 20 anos. E ele tem uma área de 512 mil metros quadrados, mas foram construídos 150 mil. Os diferenciais foram a sustentabilidade e acessibilidade. Aí as aplicações foram corredores e os caminhos com as passarelas. Aí nele, ele fala sobre que os caminhos foram pensados de forma que tivesse bastante arborização, bastante árvores frutíferas, e como se fosse um quintal verde mesmo ali no bairro, no caso. Ele fica... na verdade, ele é tipo um condomínio residencial jardim, que é na região da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Uhum. Ele tem o conceito da paisagem estruturada como elemento urbano e ele tem sintonia com o plano diretor do arquiteto Lúcio Costa. Aí foram utilizados pisos drenantes, tipo essas calçadas largas, esses caminhos largos, árvores frutíferas e árvores que se adaptam ao clima, né, da região. Aí a gente pegou outro também, que é Calçada de Todas as Cores, que foi um projeto que foi até na Casa Cor. Foi em São Paulo, em 2018. Teve a conclusão em 2018 mesmo. Que foi dentro de uma casa cor, né? Isso, da Casa Cor. E os diferenciais foram a sustentabilidade e o design. Aí nele foram utilizados como se fossem esses caixotes que passam pela calçada, né? E daí formam uma arquibancada. Então foram pensados em soluções sustentáveis, com mobiliário urbano e ativação do espaço, porque ali era uma calçada que deixava o ambiente muito monótono, então as pessoas não tinha nada de interessante ali, então eles queriam trazer uma coisa mais atrativa. Essas estruturas são feitas em quê? Em madeira, bambu? Em madeira. Em madeira. Aí foram criados espaços como essas arquibancadas, os jardins de chuva e uma sala de estar urbano, que é como se tivesse um espaço assim com cadeiras para as pessoas sentarem durante o caminho, sem uma coisa mais aconchegante, né?
Porque essa parte da arquibancada é mais assim, uma coisa mais simples, né? É que a arquibancada acaba tendo duas funções, né? Você pode utilizar como arquibancada ou para você sentar, para você deitar, você pode ter N situações, né? É igual aquela história da escada, né? Se a gente for Sim. analisar, qual que é o objetivo de uma escada numa edificação? É você levar um nível a outro, né? Você fazer a ligação de um nível ao outro da edificação, da casa, do terreno, o que seja. Então, às vezes, você pode utilizar, às vezes, até na escada, usa um degrau duplo, né, que a pessoa possa sentar ali na escada para conversar. Então, isso, às vezes, em escolas, né, anfiteatros, essas estruturas pode funcionar, né? Às vezes, até mesmo num parque como esse, né? Então, assim, a escada ele não serve só como um ponto de ligação de um andar a outro, né? Você dá outras funções. Eu acho que isso que é importante na arquitetura, eu acho que vocês, enquanto arquitetos, é nunca fazer nada gratuito, né? Tudo que vocês pensem, ela pode ter mais de uma utilidade, né? Igual essa estrutura que foi feita, né? Então, assim, você pode sentar, você pode contemplar, você pode pendurar uma planta, se você colocar uma lona na parte superior, ele já vira uma cobertura. Então, ele tem N possibilidades, né, dessa concepção, né? E nessa parte tem esse conceito de estar urbano, que é com peças desconfortáveis, né? Aí tem a parte do muro, que foi um muro fechado, que foram feitas várias artes, né, nesse muro, então, para trazer essa coisa mais divertida para o projeto, um cenário diferente, colorido, transformando ele num projeto mais estimulante. Você baixou a imagem? Acho, É que pra... sim. eu coloquei mais duas imagens aqui. É que você falou do muro, né? Eu lembrei da imagem lá de cima. Tem essa... porque às vezes, onde que você estava pensando, por exemplo, quando você pegou isso como referência, essas imagens coloridas, você pensou em que área? Seria aquele lado, a gente pegando o sentido Biglar, Fernando Correia, seria naqueles muros do lado direito? Seria isso? Você, Isso. né? Porque ali realmente tem um monte de muro, né? Uhum. Legal. É porque tem aquela parte que, tipo, como não foi pensado, né, na época, as edificações foram voltadas com a fachada todas para aquelas ruas laterais, né? Então Uhum. ficou praticamente tudo fechado ali. Então eu acho Exatamente. que ele queria para utilizar aquelas áreas, né, para fazer essa ideia do projeto de referência. E é interessante isso aí que vocês estão propondo, é que ele acaba sendo uma galeria a céu aberto, né? Porque ela pode, com o tempo, ela ir mudando, né? Então acaba às vezes tendo como um atrativo, né? Essa situação, né? A cada tanto tempo é alterado as imagens, né? Então até uma questão hoje se pensa muito em criar espaços, né? Justamente para você tirar foto, publicar, tal. Então assim você acaba dando uma sobrevida em um muro que não tinha nada, né? Uhum. Então você acaba tendo aí você acaba atraindo pessoas, você atrai pessoas, você acaba tendo uma área mais segura. Uhum, legal, boa ideia. Aí a gente pensou, a gente fez um breve relato assim dos dois projetos, né? Aí a gente colocou, eles foram pensados em atender os transeuntes locais de forma que o caminho não ficasse monótono, né, e sem qualquer interferência, de modo que acaba deixando a via mais aconchegante e divertida. Os elementos utilizados nos projetos serviram como referência para a realização deste, devido à utilização de métodos apresentados, como sustentáveis, calçadas verdes e largas, diversidade de vegetações, arborização, paisagismo, utilização drenante e iluminação e acessibilidade, né, que é uma obrigatória. Isso aí, a gente colocar, diretriz, tem acessibilidade. Cara, isso não tem nem como, né? Atender a legislação. Cara, isso é obrigação, né? Quando fala acessibilidade, é obrigação mesmo. A primeira coisa que a gente tem, quando está fazendo um projeto, é acessibilidade.
Aí a gente colocou aqui nas diretrizes a arborização por toda a via, com as árvores típicas da região, né? Porque tem que ser árvore que vai sobreviver aqui ao clima de Cuiabá, né? Uhum. A utilização de pisos drenantes, calçadas largas, ciclovia, a iluminação da via, porque, assim, olhando ali, eu acho que aquela iluminação ali não é suficiente, ali no caso, em toda aquela via ali. E acaba, nós temos... Pode concluir. A área destinada a feiras livres, criar áreas de convívio e lazer pela via, que no caso são as academias ao ar livre e essa parte do muro ali também. Porque, por exemplo, quando você fala em iluminação, às vezes, assim, ali, a iluminação que tem ali não se levou em consideração uma vegetação. E quando a gente já pensa numa vegetação, essa iluminação, às vezes, se eu colocá-la muito alta, a árvore vai crescer e eu não vou ter iluminação, né? Então, às vezes, eu vou ter que fazer uma iluminação mais baixa, um balizamento nas pistas, né? Teve um aluno meu que fez um TFG e a estrutura onde ele utilizou era uma área já consolidada. Então, assim, as vegetações eram árvores de grande porte. Então, a iluminação que ele teve que utilizar, por exemplo, nos caminhos, eram iluminações mais baixas. Por quê? Era para ficar trabalhar tudo embaixo das árvores. Então, às vezes, a gente tem que pensar nessas possibilidades, né? Como que essa vegetação... que tipo de vegetação que você vai colocar? Qual é o porte que ela vai atingir, né? Então, assim, às vezes não adianta colocar uma iluminação alta e eu vou ter uma árvore com um porte e ele vai acabar tampando essa iluminação. Então, assim, a gente tem que pensar isso a longo prazo também, né? Ou como você vai intercalar isso. Senão acaba se tornando uma área insegura, né? Porque fica tudo escuro. Joia. Aí no partido a gente colocou que as diretrizes do projeto para proporcionar maior comodidade, né, aos usuários, de modo que tenha mais conforto térmico no local, com a implantação das árvores, a utilização de pisos drenantes para ajudar na infiltração da água, assim não vai ficar totalmente impermeável, as calçadas largas, proporcionar maior espaço aos usuários que transitarem pelo local. Assim, tipo, vai poder andar mais pessoas, né? Não vai ficar aquela calçada estreita. A ciclovia, que vai ter uma faixa exclusiva para os ciclistas, né? E para praticar os exercícios físicos e tudo mais. E a criação de áreas de lazer e de feiras livres para proporcionar o comércio local e oferecer o serviço para os moradores da região, oferecendo mais movimento, de maneira que o trecho da avenida ofereça mais segurança em diferentes horários do dia. Joia. Aí, professora, a gente fez o layout, aí o Giovanni ele vai compartilhar a tela para mostrar. Tá ok. Espera aí, só um pouquinho, professor. Tudo bem. Tá aparecendo? Está sim. Então, professor, aqui a gente, no começo aqui da via, né, considerando aquele lado ali do shopping, a gente colocou alguns quiosques aqui, decidiu trabalhar bastante sobre a via para não ficar somente numa coisa, somente num local, né? Uhum. Aí a gente colocou também faixa de pedestre, mais acessibilidade aqui no local.
Aí a gente também decidiu colocar como a questão das diretrizes em questão da arborização, né? Então, mais na via a gente tentou espalhar bastante a árvore. A gente também vai utilizar bastante o ipê, porque já é uma árvore aqui que é bastante comum e ela se adapta ao local, né? E além disso, ela pode trazer também mais cores ao local, né? Porque tem o ipê amarelo, branco, enfim. Então já traria um local mais colorido. Pelo menos Além, numa época do ano, né? pelo menos na época do ano. E além da parede, né, que a Gabriela tinha falado, que a gente também vai fazer. Aí os quiosques estão aqui, né? Aqui a gente vai fazer uma academia ao ar livre, e aqui são os bebedouros. Aí a gente também distribuiu sobre esse trajeto pergolados com trepadeiras. Aí Qual mais é, à frente, qual é a largura dessa que vocês colocaram essa pista central aí, esse caminho central aí? esse caminho aqui, É, onde que tá o pergolado? Qual a largura dele? só um minuto, que eu não lembro dele. Uhum. 3,27. Uhum. Não, legal. Tá, por falar nisso, a gente também deu alargou, né? Aí diminuiu mais a via. Uhum. É, aí a gente também colocou outro tipo de arborização. Aí a gente tentou colocar bastante assim em questão de acessibilidade de um lado para o outro, né? Porque como lá já assim não tem, né? Então a gente colocou mais faixa de pedestres, mais rampas. Professor, Oi. só uma observação. A pista a gente tirou a ciclovia das laterais, né? Igual tá hoje em dia, e colocou para o meio da Uhum, via. Então, da ali, via. nessa parte do meio, é a ciclovia. Ok. Aí mais à frente também a gente já colocou pergolado, e aqui a gente também vai trabalhar aquela questão do projeto de referência, que era aqueles bancos de madeira, né? Aí a gente também tá aqui embaixo vai fazer isso. Aí eu queria perguntar para o senhor, professor, em questão disso aqui, na hora que for fazer, que a gente iniciou a planta baixa, mas assim, de uma forma bem pequena ainda, né? Quando a gente for fazer a planta baixa assim, neste caso aqui, quando tiver os bancos e tudo mais, a gente faz uma planta baixa numa escala maior? Você pode fazer o seguinte: você pode trabalhar com suas plantas chaves. Você vai lá, Aham. pega todo o trajeto e você dá um zoom Ah, sim, sim. numa parte. Então, por exemplo, essa pérgola que vocês estão construindo, ela é igual a todas. Sim. Então, você não precisa fazer um detalhamento ou passar um corte em todos esses trajetos. Né? Você Aham. pode pegar essa pérgola e faz um detalhamento dele, né? Tanto é que eu posso fazer um detalhamento de um pedaço dela, né? Porque ela é muito extensa, Sim. né? Aí é interessante quando a gente faz o detalhamento, como que é feito o encaixe, qual que é o material que vai ser utilizado. Vai ser madeira, vai ser metal, né? Sim, Porque assim, entendi. isso eu acho que eu já devo ter falado isso para vocês, eu sempre repito isso, que quando a gente está trabalhando com obra pública, é algo muito interessante a gente pensar no tipo de material que a gente vai estar utilizando. Porque, infelizmente, no nosso país, entra gestão e sai gestão, parece que não se preocupa com o que o outro fez. Né? Então, às vezes, é importante pensar em materiais que dê pouca manutenção. Né? Então, por exemplo, se eu faço um Aham. pergolado em madeira, eu tenho que ter uma tratativa, né, de tempos a tempos com esse material. Então, assim, Aham. dependendo, por exemplo, se eu uso uma madeira convencional, que não tem nenhum tratamento químico nela, a probabilidade de cupim, por mais que passe um verniz, alguma coisa, sol e chuva, ele vai danificando e eu tenho que dar um tratamento para que ela dure um pouco mais. Por exemplo, o que tem se utilizado muito é eucalipto tratado, né, que são aquelas peças roliças, né, de eucalipto,
Você sabe como que funciona o tratamento desses eucaliptos? Não. Funciona o seguinte, ele é colocado dentro de uma autoclave, ele é retirado toda a umidade desse material, desse produto, depois ele é deixado imerso dentro de produtos químicos que ele aumenta a vida útil dele e impede que pragas, né, possam proliferar, cupim e tal. Então, assim, é um tipo de material que se tem utilizado até mesmo para fazer cercas de fazenda. Né? Então, assim, Sim. a vida útil dele é bem superior às outras madeiras. Né? Então, assim, vai lá, pintor. Então, às vezes, pensar nesses materiais, né, acaba tendo. Assim, qual que é interessante? Aí a gente entra naquela questão que vocês falaram da sustentabilidade. Eu utilizar. Aí eu teria que usar uma madeira certificada. Se a gente. Vou falar que quase que 90% da madeira que a gente compra, muitas vezes ela não tem uma certificação. A gente não tem certeza se ela veio de forma lícita ou ilícita. Quando você trabalha, por exemplo, com eucalipto, geralmente, na verdade, geralmente não, eucalipto é uma madeira de reflorestamento, ela é produzida para vender, né? Então, você tem praticamente a certeza que isso é madeira de reflorestamento. Né? Então, assim, ela tem uma certificação. Então, assim, aí você está sendo sustentável, né? Porque você está utilizando uma madeira certificada, tal. Ou, outra situação, vocês devem saber que tem muita madeira que é apreendida. Sim. Né? Então, assim, às vezes, se vocês fazem um projeto, né, vocês podem solicitar essas madeiras que são apreendidas para fazer esse tipo de trabalho. Né? Porque você tá pegando um produto apreendido, e geralmente são madeiras resistentes, são madeiras de lei, né? Que aí você pode ter que são melhores, aí você pode fazer esse trabalho, né? Falar, não vou comprar, não, você tem como recorrer às vezes madeiras apreendidas justamente para fazer esse trabalho. Então é interessante pensar nesses materiais. Aí, igual, por exemplo, você já ouviu falar de madeira plástica? Oi, não entendi, professor. Madeira plástica, já ouviu falar? Sim. Né? Então, assim, madeira plástica às vezes é uma situação, é um material reciclado, tem uma durabilidade maior. Se eu vou fazer vou fazer um pergolado em estrutura metálica, eu posso ter um problema, dependendo da planta que eu vou colocar, e nossa lua de meio-dia é tão quente que às vezes ela vai esquentar a estrutura e a planta vai quebrar. Exatamente. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Joia, pode ir. Aí, continuando aqui o mesmo trajeto, né, os pergolados, a gente tentou fazer uma coisa contínua, né, com a utilização das árvores, dos pergolados e tudo mais. Aí, mais à frente aqui, a gente pensou em colocar uma pista de skate, né, até porque, assim, além de ser uma prática, né, de esporte, de diversão e tal, atrai mais a população jovem, né? Uhum. Aí a gente também fez uma questão de arborização para tentar trazer mais um conforto ali para o local, já que se o local for bem aproveitado, né? Aí mais à frente aqui a gente fez as tendas, que a gente quer fazer também uma feira de um pequeno comércio, né? Que, assim, como o senhor tinha falado, pode acontecer tanto fixamente, enquanto quando não acontecer, aquela área poderia ser transformada em uma outra coisa, né? Então, aí a gente está pensando também, quando não for a utilização da feira, fazer algo ali para preencher esse espaço. Seja de multiuso, né? Deixa eu fazer só uma pergunta lá. Volta lá atrás para mim. No meio dessa pista, ela tem essas aberturas mesmo onde vocês colocaram a faixa de pedestre ou não? A abertura aqui? Lá na pista tem? Não, é como se... nesse espaço aqui, você fala esse aqui, ó. Tem essas aberturas para o veículo fazer contorno? Ou não? Sim. Qual que é a distância total dessa pista? Vamos supor, do início até o final.
desse trajeto do trabalho de vocês? Ô, professor, lá não tem não, viu? Eu acho que não. Não tem, só tem uma faixa onde um cadeirante poderia passar, sabe? Tem algumas Sim, o aberturas. senhor fala. Mas Tá. o veículo não aqui. tem, não. Aham. É porque é justamente isso que eu ia questionar. Obrigado, Rodrigo. É justamente isso que eu ia questionar, porque quando você coloca uma pista ou de caminhada, de ciclismo, então assim, você acaba tendo que esse encontro, né, de veículo e pedestre. pessoas, cara, deixa o carro que vai lá na frente e faz o contorno. Fecha isso aí. Né? Então, Às vezes você pode criar acessos, né, desta via para esta via, mas é que fecha isso aqui, ó. Deixa que o veículo seja feliz aí, andar um pouquinho a mais para se ele quiser fazer o contorno. Certo. Então, tipo assim, no caso, eu poderia tirar isso tudo aqui e ele faria o contorno mais à frente, né? Tem duas rotatórias, né? Uma no início e no final. Ele vai e faz a rotatória. Beleza. Melhor. É melhor que aproveita mais o Claro, com local, certeza. Né? Aí mais à frente aqui a gente fez um playground, né? Aqui os bebedouros também. A gente vai fazer essa parte mais coberta. E aqui a gente fez aquele espaço para cachorro, que eu esqueci o nome, acho que é Pet Park, né? Aí a gente fez esse aqui, acho que é só isso mesmo, professor. Ok. A gente também deu início aqui à planta baixa, só que foi bem simples assim mesmo. Aí no caso seria assim mesmo, a gente iria cotar parte por parte. Esses quiosques, deixa eu te falar uma dúvida. Esses quiosques, ele tem algum comércio vai funcionar aí? Ou esse quiosque é geralmente para a pessoa que quiser sentar? Como que é? A gente pensou em geralmente para a pessoa sentar mesmo. Uhum. Aí, na verdade, esse aqui, como as pessoas iriam sentar aqui também, a gente também está pensando em colocar mais tenda aqui para não ter somente tenda lá no final. Até porque tem uma outra aqui, né? Então, tipo, fica um pequeno comércio aqui entre os quiosques, se a pessoa quiser comprar alguma coisa e tudo mais. Não. Joia. Mas aí, assim, os cortes que é para ser feito seria só transversais, né? Na menor direção. Aí você pode detalhar algumas partes disso aí. Sim. Né? E as cotas, se você colocar uma cota geral só para você fazer essa amarração, tá ok. Sim. Então, no caso, não precisaria cotar assim, essas pequenas partes, somente o detalhamento, então. Exatamente. Certo. A gente teve o mesmo problema, assim, que eu acho que a maioria teve, que foi a questão da topografia, né, das cotas e tudo mais. A gente até chegou de ligar na prefeitura e o rapaz falou que ele não conseguiria disponibilizar o DWG total, né, mas ele iria disponibilizar essa parte aí, se ele conseguisse achar lá. Então, se caso ele não entrou em contato ainda, mas se caso alguém tiver e puder disponibilizar, ou se, enfim, aí se ele mandar pra gente, a gente tenta compartilhar com o pessoal. Aí você liga lá, aí você liga de novo e lembra ele também. Né? Eu vou mesmo, porque eu cobrei ontem. Assim, e aí, cara? Como que você Isso, tá? professor. Tá ok, então. Certo. Obrigado, viu? De nada, obrigado a vocês. Quem mais, pessoal? Prof. Oi. Quem é? Bruno, do 10º. Oi, Bruno. Então a gente pode apresentar? Pode sim, Bruno. Só um minuto. Bruno Tadeu? Isso, Bruno Tadeu. Quem que é teu grupo, Bruno? Você e quem? Bruno, Carlos... O Carlos José e ele... Bom, vocês já pegaram o grupo pela lista, né? Não, aqui os três aqui. Tá. Podemos começar, prof? Claro. Vai, Zezé. Bom dia, prof. Bom dia.
Então, a gente não tá tão adiantado quanto o outro grupo, porque a gente tá no 10º, agora que a gente tá Filho, meio que ca- respirando pra vida, cada um no seu tempo, viu? mas vai dar tudo certo. Então, a gente fez a gente pegou os projetos de referência, já fez Uhum. avaliação de cada um deles e fez também as diretrizes, deu início nas diretrizes no partido. Então, o primeiro projeto de referência que a gente pegou é desse projeto de intervenção urbana no Reino Unido, que é numa costa que estava meio abandonado lá, estava meio negligenciada, né, pela população, pela cidade. Então, o escritório que fez essa intervenção urbana, antes de intervir diretamente na cidade, ele planejou o que seria ali de melhor uso para todas as idades. E para ter essa noção do que seria bom ou não, eles fizeram uma reunião com as crianças. O que as crianças pensavam a respeito daquele local ali e o que seria interessante fazer. Então, a opção que eles adotaram foi fazer um banco que fosse de fora a fora nessa via que estava meio esquecida, que estava meio deixada de lado pela cidade. E não era um banco convencional, mas um banco que ele pode ser usado de diversas formas. Tem uma estética diferenciada, formas diferenciadas e moldável. Ele é meio polimorfo, alguma coisa assim. Ele foi utilizado de materiais da região também e de materiais que não precisassem muito da manutenção. E no final desse trajeto, eles fizeram uma coisa meio estética, meio sensorial. Esse banco é meio sensorial também. Então, ele pode ser usado das diversas formas. O que eu achei interessante nesse projeto é que ele meio que está numa parcela de estrada grande. Então, meio que quando eu vi esse projeto, meio que eu fiz essa ligação com o que a gente está fazendo aqui, com o tamanho, né, dessa via que a gente está tendo que estudar e intervir com esse projeto. Então, o que foi pensado assim para ali seria meio que isso, pontos que fossem mais sensoriais, que não tivessem um uso só, sabe, como igual eles fizeram um banco, mas que não precisa ser necessariamente usado só como banco, tem algumas outras diversidades. E aí acabou que deu uma nova visão para aquele local, um novo, não povoamento, mas as pessoas passaram a ir mais, a andar mais, usar ali, e ajudou tanto para as pessoas quanto para o entorno, né? Que ajudou meio que esteticamente, e é isso. Cara, interessante. Na verdade, sim, ele é modulável, assim, ele consegue se alterar ou não, o Sim, Zezé? ele consegue ser mexido, aham. Tá vendo que tem tipo umas barras nele? Ele Uhum. sobe e desce, então ele é meio moldável. Cara, que louco. Sim, ele é no Reino Unido esse projeto, e é considerado para eles lá, né, um dos bancos maiores do país. Porque o interessante é que ele é aquilo que a gente estava conversando, né? Ele não fica uma coisa gratuita, não é só um banco, né? Isso. Você assim, você tá vendo a criança ali, né? Assim, aí essa interação, né? Ela pode fazer N coisas, né? E aí eu fiquei com uma dúvida. Será quais foram as perguntas que foram feitas para essas crianças e quais foram as respostas? Então, no trabalho onde eu li, lá não deixa muito explícito isso, Uhum. mas eles fizeram a que fica explícita é que eles fizeram uma pergunta sobre o que as crianças pensavam. As crianças falaram que aquela região era meio suja e meio esquecida. Uhum. E provavelmente também não ficou muito claro, mas no que eu li e entendi, os materiais utilizados ali foram meio que achados nessa parte da cidade, porque parece que estava meio poluído, meio sujo. Então eles utilizaram em algumas partes essas coisas, resíduos que estavam ali, tipo madeira, essas coisas assim.
Porque às vezes, né, pode ter uma indústria, alguma coisa com esse tipo de materiais, pode ser uma sobra de material, né, Isso. que tá dando uma outra vida para isso, né? Cara, mas é que eu pergunto assim em relação à criança, porque criança tem umas respostas que a gente fica perguntando assim, da onde que tirou isso? É. Eu tenho uma filha de 5 anos e ela dá nó em pingo d'água, né? Então, assim, as respostas devem ser cada pérola que você fica de queixo caído. Mas é legal, Zé. Gostei do projeto. Bom, prof, aí a gente tem um outro projeto de referência Uhum. que fica nos Estados Unidos e ele foi inserido em um pavilhão, que é praticamente um parque dessa região, da cidade de Lake Forest. Ele foi pensado em uma estrutura de concha com várias superfícies onduladas. Ou seja, foi pensado não só para ser um local onde as pessoas poderiam se sentar, como poderiam adentrar esse espaço ou mesmo utilizar ele para apresentações, juntar a população nessa parte do círculo. Porque essa região onde o parque está inserido fica próximo a residências, a maioria residências. Então, muita gente nessa região costuma ir ali para fazer piquenique. Porém, inserindo ele ao nosso projeto, que seria nessa região ali em Cuiabá, a gente pensou em agregar ele junto à vegetação, que é o caso que em volta dele tem muita vegetação. Outra questão é que muitos equipamentos, quando são produzidos em alguma região, como bancos, por exemplo, eles depois de um certo período são abandonados e não tem um certo reparo da prefeitura, com mudança de mandato ou coisa do tipo. Ou seja, fazendo essa estrutura em concreto, que é o caso dela, a gente faria com que a manutenção desse equipamento fosse menor, ou seja, só com uma pintura de vez em quando para dar um acabamento melhor. Aqui ele mostra mais ou menos algumas ideias de como poderiam ser inseridas dentro dessas estruturas, que seriam as pessoas sentadas, fazendo seu trabalho, tendo apresentação, modulações diferenciadas para poder fazer com que as pessoas entrem nesse espaço, tenham apresentação, tenham uma certa cobertura, e mesmo assim seja uma coisa leve, que possa ser usado até para as crianças brincarem nessa região. E pensando na UFMT, que fica ali na lateral, ter algo desse tópico para até os alunos poderem se sentar nessa região e poder tipo, usufruir dessa estrutura. Então, a nossa ideia utilizada é isso. Não ele exatamente, mas utilizar dessa estrutura, dessa ondulação, desse processo de manutenção que é mais viável, utilizando ele em junção com aquele outro projeto que o Zezé mostrou, que são o projeto do Zezé também tem peças que são recicláveis, como ele falou, que foram retiradas e reutilizadas dos espaços da região. Então a gente pensou em unir ambos os projetos para poder fazer essa união, né, ali na região. E é isso. Eu estava pensando aqui, falei assim, como que desenha esse, né? Como que você faz o projeto disso aí para executar? Bom, é mais complicado, né? Mas provavelmente deve ter sido uma forma para colocar. Porque na verdade exatamente, você faz uma modulação, né? Porque você vê aqui onde que essa menina está sentada, né? A espessura disso aqui, cara, isso aqui deve ter o quê? Uns 40, 50 centímetros de espessura. Provavelmente. Né? Não é nada, não. Aí você vê, tem as marcas, né? Porque aí você pode fazer, ou ele faz em loco, né? Ou pode fazer ele modulado, né? E você vai juntando as peças. Sim. Esse projeto em si, no arquivo do ArcDaily, ele é feito em peças. Eles são feitos, produzidos em pedaços, não aí diretamente, eles são produzidos numa região e são trazidos até aí. E eles são em pequenos módulos, ele não vem, tipo, grandão. Cada ondulação é um módulo que foi encaixado.
Então eles fizeram módulos diferentes que depois só vieram encaixando. Uhum. E vai dando um acabamento. Qual que é o raio dele? Quanto que ele tem de raio? Ele tem 33, se eu não me engano. Não, perdão, tem 13. 13 de raio. 23, 26 de diâmetro. Mas é grande, cara. Sim, é grande. Mas grande. a gente tava... Oi? Muito grande. Mas é legal essa estrutura que, assim, ela acaba tendo várias utilidades, né? Assim, você vê a criança, por exemplo, né? Você vai ver que o moleque tá subindo aqui, o outro tá bem aqui, o que é mais terrorista já tá lá em cima, passa por baixo. Cara, legal. Legal essa forma. E realmente, por mais que seja pesada, né, um concreto, né, essas curvas, né, dá a sensação de que parece que pegou e dobrou, né? Sim, Pedaço sim. de papel. Legal. Boas referências. Aí, agora a Eli vai falar um pouquinho. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? As nossas diretrizes são criar espaços atrativos de permanência, proporcionar o conforto, aumentar a arborização, a segurança, porque ele é bem deserto, né? E a sustentabilidade. E daí a gente pensou para transformar essa via que agora ela é bem pouco utilizada, para fazer com que essas pessoas saiam de casa para ir para ali, né? Porque ali, tipo, não tem árvore, não tem sombra, não tem nada, ninguém quer ir lá. E a gente pensou em criar esse espaço com esses bancos, né? E fazer bastante para, tipo, para a pessoa ir lá, principalmente o pessoal da UFMT, que fica ali geralmente o dia todo, né? E às vezes eles ficam ali entre as aulas e tá ali à toa, né? E daí a gente pensou em usar esses mobiliários com materiais de alta resistência, né? Como o Bruno falou, né? Por conta da manutenção. E pensar também numa instalação de iluminação pública que seja através de energia solar, né? Para tentar uma pegada mais sustentável, né? E arborizar também todos os espaços, né? Espaço de circulação e não só esses espaços de permanência para que fique mais confortável para que as pessoas possam transitar por ele. E locar os bebedouros em alguns pontos dessa via também. E é isso, prof. Professor? Oi. O professor está ouvindo, professor? Não, tô ouvindo. Não é uma sessão espiritual isso aqui, não. Né? Porque de vez em quando a gente fala com os alunos, né? Fulano, você está aí, fulano? Fala comigo. E o fulano não fala. Não, tranquilo. Né? Aí é só desenvolver depois os projetos, né? Essas áreas onde vocês vão fazer essas intervenções, né? Vai dar tudo certo. Mas tá legal. Eu gostei das referências, viu? Gostei bastante das referências. A gente não conseguiu desenvolver muito ainda, é porque, igual a gente disse, né? Tava naquela correria, naquele desespero, mas vai dar tudo certo. Eu imagino, cara. Olha, eu Sim, juro exatamente. eu sou uma pessoa que eu detesto TFG. Né? A gente também, professor. Eu sei. Com certeza. Olha, para vocês terem uma ideia, eu quando fiz faculdade, eu nunca reprovei de nada. Nada. Mas eu não era um excelente aluno, né? Um aluno mediano, mas trabalhava, estudava, né? E apenava ficava de algumas PFs de vez em quando, né? Como um bom aluno, né? Mas a única coisa que eu deixei de fazer foi o TFG. Eu comecei um tema, desisti e fiz no outro semestre. A única coisa. Então, assim, quando vocês falam em TFG, cara, eu solidarizo com vocês, porque dá uma tremida na perna mesmo, tá? Dá uma tremida mesmo. Porque nem todo mundo se solidariza. Ah, não, cara, é foda, cara. TFG é foda. Porque por mais que você fez tudo, você quer defender e você esquece na hora de apresentar, você se enrola. Nem fala isso, que a gente não apresentou ainda. Ó, vou dar só uma dica para vocês. Não discuta com a banca.
Você só fala, só abaixa assim. Isso. Não discute, deixa falar. Aí depois você fala assim, não, ok, obrigado. Aí se ela não entendeu, aí você explica, ó, não, mas é isso. Ah, tá bom. Posso explicar? Pode. Então, é que tem um povo que fica zangado, cara. Tô falando, você fica interrompendo. Então, né, escuta de boa, né? Finge demência. Espero que o senhor seja minha banca, professor, então. Seja bonzinho. Não, eu sou tranquilo em banca, cara. Eu não sou carrasco, não. Eu fico com dó de vocês. É muita porrada que vocês tomam. Mas tá. Beleza, então. Obrigado, menino. Era isso, prof. Obrigado. De nada. Pessoal, mais algum grupo? E aí, Ricardo? Você está aí, Ricardo? Fala comigo. Bom dia, querido professor. Você está bem? Eu estou bem. E você está bem? Eu estou bem, bonito, gostoso e mentiroso. Igual eu, então. Então, tamo junto. E aí, como tá o trabalho? Ah, tá bem, cara. Tô trabalhando até tarde, até uma meia-noite, 1 hora. Tá meio corrido, né? E o meu trabalho? Ah, o trabalho da faculdade? É, da faculdade, isso. Ah, o da faculdade tá parado, meu. Tá, não, a gente tá fazendo. Bom dia, professor. Bom dia, Bruna. Tudo bom? Não esquece de mandar aquele arquivo. O quê? Como que eu sei que é a Bruna? Por causa da voz da Bruna. Você acha que eu não reconheço? Porque assim, eu não consigo ver a cara de vocês, eu tenho que lembrar de voz, né? E a Bruna, eu lembro da Bruna. Igual eu lembro de você, Ricardo. Não precisa ficar com ciúmes, não. Ah, Bruna, não esquece de mandar aquele arquivo no WhatsApp, tá? Tá bom. Beleza? E aí, quem mais? Semana que vem a gente apresenta alguma coisa aí, beleza? Ok, Ricardo. Tranquilo. Tô apertado no PA aqui. Que PA que você está fazendo? Engraçadinho. Tô fazendo meu caixote aqui. Se é que você me entende. Seu paralelepípedo? Exatamente. Pega esse paralelepípedo, começa a soltar algumas peças dele, vai ficar legal. Eu confio em você. Oi? Pega esse paralelepípedo, começa a soltar umas partes dele. Então, eu precisei fazer tipo aquele cubo mágico, mais tipo positivo e negativo. Ó, é uma boa. Em módulos, né? Eu confio em você, Ricardo. Isso que é o mais importante. Só confia em mim? Confio. Eu sei que sua mulher não confia em você, mas eu confio, tá? Não confia. Nem, muito menos. Exatamente. Ok, então. Mais alguém? Não? Ok, então, pessoal. Aí semana que vem a gente dá continuidade. Quem não apresentou, por gentileza, vai se organizando aí para fazer a apresentação do trabalho, né? Pelo menos tem que apresentar pelo menos uma vez aí para obter a pontuação. Semana que vem, eu acho que são as bancas de TFG, né? Talvez se utilize a nossa aula para fazer banca, mas aí a gente vai estar conversando certinho sobre isso. Mas, por exemplo, professor, o grupo sempre tem que apresentar toda semana para ganhar ponto? Como que é? Não. Tem que apresentar pelo menos uma ou duas vezes, né? Tentar apresentar pelo menos uma ou duas vezes. Porque, assim, como é muita gente, né? Porque, assim, o problema é chegar lá no final e todo mundo quiser apresentar, né? Mas, assim, quem apresentou já uma vez tal, já está anotado aqui, né? Pelo menos já tem um norte. O problema é não apresentar nada e aparece um projeto, assim, do nada, né? Que você nunca viu, né? Entendi. Você pode dar uma direcionada. Né? Porque querendo ou não, às vezes a pessoa tem alguma ideia assim instantânea, né? Principalmente quando o colega apresenta. O colega apresenta, opa, tive uma ideia agora, apresentaram. Isso que falaram para mim esses dias. Tava numa... Isso serve como precedente? Peguei o projeto do colega. Beleza, então. Semana que vem a gente dá continuidade. Quem não apresentou, por gentileza, vai se organizando aí para fazer a apresentação do trabalho, né? Pelo menos tem que apresentar pelo menos uma vez aí para obter a pontuação. Semana que vem a gente dá continuidade. Quem não apresentou, por gentileza, vai se organizando aí para fazer a apresentação do trabalho, né? Pelo menos tem que apresentar pelo menos uma vez aí para obter a pontuação. Semana que vem,
Beleza, então, pessoal. Finalizar a aula Tá por certo. aqui, então. Aí, até semana que vem. Boa semana para vocês, os alunos de TFG. Boa sorte. Façam a Amém, E o apresentação. amém. projeto do colega que você Deus, falou lá, você terminou? Qual projeto? Do quê? Ah, eu peguei um projeto no colega. Ah, você. Entendi. Tá louco. Né? Então, beleza, Então, falou. e a gente vai conversando. Abraço. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau.